Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa. Não deixe, pelo amor de Deus, de participar da missa, uma vez que você pode. Claro, tem as pessoas que infelizmente moram na roça, em lugares distantes, acabam não podendo participar da Santa Missa, mas você que tem Jesus como seu vizinho, não falte. Nós precisamos santificar este dia. É o dia do Senhor. Terceiro mandamento, guardar os domingos e festa. E hoje, de uma maneira especial, nós estamos celebrando uma grande solenidade que só nós católicos é que celebramos. Porque isso só existe na Igreja Católica. A exaltação da Santa Cruz. É o que nós estamos celebrando. Por isso que o Evangelho de hoje, Jesus está falando da serpente que foi erguida, que foi levantada no deserto, e todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados daquele veneno que as serpentes do deserto havia inoculado nas pessoas. Deus mandou que fizesse uma serpente de bronze. E aí Jesus está dizendo que essa serpente de bronze que foi erguida, ela era uma prefiguração de Jesus que depois iria ser erguido e todos aqueles que olhassem para Jesus crucificado seriam salvos. Como aquele oficial romano que enfiou aquela lança do lado de Jesus e quando ele viu escorrer sangue e água, ele caiu de joelhos e ali ele disse: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, reconhecendo a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja hoje celebra esse momento em que nós olhamos para a cruz. Mas vejam só, não é a cruz como os protestantes colocam, apenas aquela madeira lá, e não colocam a imagem do crucificado porque dizem que é idolatria. Bem, se você coloca só a cruz, poderia ser também idolatria. Mas a igreja, graças a Deus, a igreja nos ensina que nós precisamos ver que naquela cruz estava o crucificado, estava o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio do céu, que se encarnou no seio da Virgem Maria e que veio indicar para nós o caminho da nossa salvação e que depois foi condenado injustamente à morte. E ele mesmo disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão bater nele e vão maltratá-lo e ao terceiro dia ele vai morrer e ao terceiro dia irá ressuscitar. Então a Igreja Católica coloca esse dia 14 de setembro para nós olharmos para a cruz. E olhando para a cruz, nós vemos aquilo na contemplação
o que São Paulo está dizendo na segunda leitura de hoje. Ele foi humilhado, ele tornou-se homem. Imagina, para você entender isso, um Deus que se tornou homem. É como um empresário, um dono de uma mansão, que tem tudo, e ele prefere viver como um empregado. Ele se coloca na condição do empregado. Ele é dono de tudo, mas ele se humilha e vive como o empregado, varrendo a casa, lavando os pratos, lavando as roupas, ali naquela condição humilhante, que a pessoa olha e diz assim, mas como pode ele? É o dono de tudo e está nessa condição. Ele se humilhou e se tornou homem. E aí vai dizer também São Paulo na carta aos Filipenses. É Filipenses capítulo 2, do versículo 6 até o 11, que é a segunda leitura de hoje. Ele fala também de uma outra humilhação que levou Jesus até a morte. Hoje nós olhamos para a cruz, olhamos para o crucificado e nós vemos lá, Deus se fez homem. Que humilhação! E além de se fazer homem, na humilhação, ele morre, ele dá a vida. E dá a vida por quem? Por mim, por você. Merecíamos? Não merecíamos, meus irmãos. Porque a nossa vida é só desprezo a Deus, é só falta contra Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, como vai dizer no Evangelho de hoje, João capítulo 3, do versículo 13 até o 17, ele não veio condenar, ele se coloca nessa condição de humilhado, de humilhação, até a morte, obedecendo ao Pai, porque ele veio para dar a vida por mim e dar a vida por você, para nos salvar e nos resgatar. Aí ele não vem julgar, ele vem salvar. Ele veio, foi isso que aconteceu. Era para nós passarmos por um julgamento severo. E nesse julgamento nós já sermos condenados. Mas como ele quis nos salvar, morrendo na cruz, derramando sangue pela nossa redenção, ele não julga, mas ele ensina. Mas só que aí, meus irmãos, tem a outra condição. Aquele que passa a crer nele. Aquele que passa agora a se voltar para ele e ser obediente a ele. Aí sim, vai ganhar a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É interessante que os protestantes, eles só têm a cruz lá com uma maldição e tudo mais, e eles não incentivam as pessoas a meditar a paixão de Jesus Cristo, não. É só a glória, o ressuscitado e aquela coisa toda. Mas a Igreja Católica, baseando-se no que Jesus falou, se queres me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Diante dos seus sofrimentos, veja que eu sofri também e siga-me. A igreja vai dizendo que no dia a dia nós vamos sofrendo como Jesus sofreu. Mas ao terceiro dia iremos ressuscitar. E na medida que nós vamos meditando a paixão do Senhor, nós vamos nos assemelhando a Cristo que sofre. E nós vamos nos humilhando e vamos nos colocando na condição dele também. Ao ponto, como diz aqui na carta aos Filipenses,
Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, no céu, na terra e abaixo da terra. E aqui, esse abaixo da terra é o inferno. E todo joelho se dobre diante, tanto no céu como na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Ao vermos Jesus crucificado, nós proclamamos: é o meu Senhor. Ele sofreu por mim. E quem sou eu para não sofrer também? Ele deu a vida por mim. E aí nós exaltamos o crucificado. E quando nós exaltamos o crucificado diante dessa morte na cruz, nós vemos que essa morte dele foi de benefício para nós. E agora nós temos o céu. Olhamos para o crucificado e fazemos assim: ai, ele morreu e me salvou, agora eu tenho o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o seu sofrimento se assemelhe ao de Cristo, e aí serás exaltado diante da glória de Deus.